Fundamentalmente, a gente tá fazendo aqui um relacionamento com os fornecedores. E isso tem sido muito produtivo pra gente enquanto projetista, pra vocês se conhecerem, trabalharem melhores juntos. E hoje, mais uma vez, Fabiano Destro da Milan e Legal. Juliane Pedrita da Luminária, a loja mais iluminada de Sorocaba. E você não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, compartilhar. É isso aí, vamos falar hoje sobre por que iluminar os seus móveis. Eu sou o Guilherme Bissoli. E eu sou o Caio Guedes. Estamos aqui com Juliane Pedrita, da Luminária, e Fabiano Destro, da Milan Decor. Isso, legal. Muito obrigado por mais um convite. Pô, obrigado Estamos você. aí prontos para quando vocês precisarem, viu? É isso. Que legal. Juliane, tem uma pergunta de uma seguidora aqui pra você, viu? Vamos lá. Daisy Marques Costa, 9467. Tipos de materiais que pode ser usado em uma decoração minimalista. Exemplo, picos, perfis, par 20, etc. Quais desses ajudam no destaque da decoração? Quando você fala de pico, a gente tá indo para uma linha mais... a marca da peça, né? Foi sim, quem inventou a peça foi a Interlight, que inclusive é uma marca muito legal. Porém, a gente tá falando de tamanhos. Então, uma iluminação minimalista, ela é o quê? É uma iluminação mais delicada e para valorização de alguma coisa. Então, por exemplo, antigamente, sei lá, 5 anos atrás, você chegava numa casa e era tradicional você ter uma lâmpada no centro do quarto ou nos corredores sempre no meio. Então, hoje, quando você fala de minimalismo, você pega o quê? Uma peça menor, porém com uma força maior no sentido de lumens, né? Que é o que eu falo todos os podcasts e para todos os nossos clientes. Então, nunca vai ser watts. Sempre vai ser os lumens que vão iluminar aquela casa, aquele quadro, enfim. Então, respondendo a cliente de vocês, quando você for falar de iluminação minimalista, hoje você pode ter uma peça de 3 centímetros com 600 lumens. E falando do perfil em especial, que a gente vai falar muito hoje aqui, né? E você pode usar o perfil em várias situações. Então, hoje você pode ter uma casa 100% com perfil. Você tem que saber o quê? Aonde usar e trabalhar na potência. Cada ambiente vai ter uma potência. Sempre com uma marca legal. Para quê? Para que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tenha aquela marca ainda em linha, para que não vá a sua casa, cada cômodo vai ficar um tom. Então, a importância é a qualidade da peça. Sim. E entra sempre o onde usar, como usar Exato. e qual usar, né? Exatamente. Porque, principalmente na integração com mobiliário de marcenaria, a gente não são todas as peças que a gente consegue usar. Sim. A fita, o linear de LED é o mais usado, né? Quando a gente vai para a parte de marcenaria. Marcenaria funciona... o que eu imagino? A iluminação para marcenaria é muito do gosto do cliente. Tem cliente que gosta de uma coisa bem tranquila, né? Uma iluminação baixa. Outros gostam daquela iluminação exuberante, aquela coisa forte que destaca, que explode. Então, assim, vai muito do gosto do cliente. A gente aconselha que toda a iluminação, como a Juliana sabe disso, por exemplo, toda iluminação que é um pouco mais forte não ficar totalmente direta para o olho de quem está usando. Exato. Né? Então, por exemplo, algo escondido que você vai jogar uma iluminação para cima do armário e tal, é bacana. Então, você pode botar a quantidade de iluminação que você quiser, mas que fique olhando para quem está usando é ruim, né? Por exemplo, você às vezes abre um armário e aquela coisa explode no olho da pessoa. É ruim, né? E essa importância, até falando de armário, de abrir armário. Tem muita gente que fala assim, eu quero que ilumine meu armário por dentro, guarda-roupa. Principalmente guarda-roupa. Então, existem 2 erros que todo mundo comete. Todo mundo comete. Primeiro, você tem um guarda-roupa. Então, normalmente, sei lá, um padrão, 65, 70 centímetros. Se você colocar no fundo, vai bater na roupa, ele vai fazer um linear Sombra. na roupa, então você não tá vendo nada. Primeiro. Perfeito. Se você colocar no meio, tá batendo ali no cabide em cima, acabou também. Sim. Então, o correto é você iluminar ele ao contrário, de frente para a roupa. Então, você abriu, você está vendo aquela roupa. Sim. Então, esse é o correto de você iluminar. Que também entra muito a parte de bar. Sim. Se você colocar em cima de uma garrafa, acabou. Sim, Bateu ali na perfeito. tampa, acabou. É. Então, você tem que saber aonde usar. Que é muito do que o Fá falou. Então, assim, não é simplesmente... Pode iluminar? Você pode iluminar o que você quiser. Sim. Mas tudo tem que ser muito bem pensado. E aí a gente responde com esse exemplo exatamente a pergunta, né? Por que iluminar um móvel de marcenaria? Eu acho que fundamentalmente há 2 propósitos. Primeiro, funcionalidade. Sim. Você vai iluminar para ser mais funcional. Numa pia que você não tem janela, você tem um armário em cima ou uma prateleira em cima,
você vai fazer sombra na pia se a luz estiver no teto atrás de você. Então Exato. bota uma luminária ali escondida, que vai banhar a parede, que não vai ficar de frente com o seu rosto, né? E da mesma forma a parte do guarda-roupa, né? Primeiro, funcional. Segundo, estético. É muito bonito você ver o móvel, por exemplo, com a porta de vidro, Sim, né? O maravilhoso. reflecta, iluminado por dentro, porque ele acende, né? As minhas portas lá de casa, quando tá apagado, você vê o espelho. Quando você acende, nossa, É fica aquele lindo. brilho lindo. E ajuda bastante. A hora que você abre seu guarda-roupa pra você poder olhar, ele ajuda muito. Isso. Então, assim, o guarda-roupa é uma das coisas que eu particularmente acho mais interessante. O guarda-roupa e, normalmente, a pia. Né? Porque a hora que você coloca ali em cima da sua pia o móvel, a pessoa que tá cozinhando alguma coisa, e ela tá atrapalhando a iluminação que vem de cima. Então, você colocar. Vocês usam muito isso. Sim. E é muito interessante. Principalmente pra quem cozinha, não no meu caso. Com certeza. Não é iluminar o armário, é iluminar o que tá dentro do armário. Exato. Né? Uma dica bacana que está acontecendo bastante, por exemplo, o que atrapalha muito a iluminação é a prateleira, né? Então, por exemplo, vou colocar a iluminação em cima, mas aí só ilumina para cima, como é que A ilumina primeira para tá baixo? iluminada, a restante tá tudo escura. Ou vice-versa, você ilumina de baixo para cima e a última não ilumina. Hoje a gente usa a iluminação lateral. Pega o módulo lateral, a gente faz aquela cava dentro do módulo e coloca a iluminação lateral. Então, por exemplo, toda hora que você abre o armário, ela está iluminando tudo, tanto de um lado como do outro. Então, assim, você consegue entender que a prateleira às vezes atrapalha, né? Por exemplo, agora não se usa mais, mas colocava spot na prateleira, por exemplo. Sim. Pô, mas ilumina só ali, só o quadrado. Agora põe na lateral, que de cima e embaixo vai iluminar o armário inteiro, né? E eu vou te falar uma coisa que, né, pegando o gancho do que você está falando, que é muito interessante. Quando você tem vários profissionais, tem a marcenaria, tem o arquiteto, tem a iluminação, tá todo mundo dentro da sua casa. Daqui um tempo, todo mundo vai embora. E você, todos os clientes, né? A gente não quer mais que os fornecedores fiquem vindo na sua casa. Então, essa forma que vocês estão trabalhando agora é muito interessante porque a hora que você pensa, vamos pensar, um perfil linear, ele tem 3 metros, é uma base normal, padrão dele, né? Você consegue maiores, mas aí não tem necessidade. Né? Não no caso de um armário, é claro. 3 metros. Você coloca ele inteiro, sem emenda. Queimou, você tira a prateleira. É uma manutenção A só. prateleira é fácil de você tirar. É verdade. Agora, ele ali, você tem todo um trabalho de elétrica. Então, quando ele tá na lateral, principalmente quando, lógico, mas eu quero fazer uma coisa de bar, uma coisa mais delicada. Aí, lógico, que vai ter um projeto mais delicado, claro, gente. Mas um móvel, um guarda-roupa, ele na lateral, é inteligentíssimo o que vocês pensaram. Porque é fácil a manutenção. Porque às vezes você compra o móvel, aí, poxa, pra ficar desmontando. É um trabalho. E às vezes o cliente, ele fala assim, poxa, queimou. E aí o lojista, ele tem um custo para aquilo, ele tem um eletricista, ele tem o pessoal dos móveis que vai ter que desmontar. Então fica uma situação desagradável pra gente, lojista, pensar, tipo, eu vou ter que cobrar desse cliente. Mas tem que ser cobrado porque a gente paga para um terceirizado fazer isso. Né? Mas, pensando dessa forma, é muito mais fácil. Tirou a prateleira, acabou. Resolveu. Tira ali a lateral. Uma peça só. É uma vez só que você vai pensar. Duas coisas que eu ia falar sobre isso, né? A primeira é que, assim, tudo que você coloca muita emenda, ele é passível de dar mais problema, né? Perfeito. E a segunda, que como a gente, reforçando o que a gente falou na primeira conversa aqui, na conversa anterior, se vocês quiserem, tá lá, já tá gravadinho. Mas, assim, todo tipo de tecnologia, mudança, inovação, ela tem que ser fácil de ser administrada. Tudo que você faz, que na hora que tá pronto, você fala, se der um problema nisso, eu tenho que desmontar a casa, é melhor que não faça, né? Então, eu até estava me lembrando na outra reunião, mas não tive a oportunidade de falar. A gente vê isso aí muito em carro, né? Existe o carro super mega power tecnológico e existe a Toyota. Ninguém gosta da Toyota, meu. Só que assim, compra um Toyota, você não vai ter problema lá se o multimídia vai parar. Não para, entendeu? Porque é um negócio prático. E se tiver que resolver, se resolve na forma bem mais prática. Então eu vejo que tudo que é tecnologia, inovação, tudo que você fala assim, olha, é bonito, é legal. Será que isso aqui vai me dar trabalho lá depois, lá na frente, no final do dia, no dia que eu tô sozinho aqui, eu com a minha família? Aí eu chamo, mas aí a pessoa fala, mas isso aqui não vai depender 100% de mim. Vai depender de ciclano, fulano e beltrano. Aí você tem que contratar os três, arrumar uma agenda para os três. Aí, bom, a gente fez uma reunião, agendou para os três. Aí entra num consenso e fala o seguinte, olha, a gente vai precisar desmontar a sua casa. É 15 dias, tá bom? Mas e o meu dia a dia, a minha rotina? Puxa, infelizmente eu vou ter que fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho que arrancar aqui, eu tenho que fazer ali e tal. Então, o que eu vejo? Que eu imagino que a tendência está sendo para isso, tá? Porque as pessoas também, tanto os fornecedores como o cliente, ele está entendendo que
o que ele põe de diferente, de inovador, vai dar um pouco mais de trabalho. Então, assim, nós também, a gente não pode ter esse custo, porque está tudo muito enxuto hoje, né? Então, assim, a gente já tenta deixar de uma forma que, se por acaso precisar, tá fácil de resolver. E, assim, tudo que é muito inovador, ele vai gerar essa dificuldade, principalmente no início, né? Sim. É mais fácil hoje, então, iluminar os móveis de marcenaria. E a manutenção também é mais fácil. Por exemplo, você coloca... antigamente, por exemplo, a Juliane sabe, as prateleiras a gente iluminava uma a uma no fundo, negócio legal, bacana. Meu, mas queimava uma prateleira, ficava horroroso, tinha que desmontar tudo, tinha que fazer emenda, concorda? Agora coloca uma lateral só, por dentro. Acabou, meu. É uma só. O dia que queimar, que lógico, tudo é passível de queimar. Um dia tem um tempo de vida. É uma só. Super simples, igual ela disse. A prateleira você bate ela, levanta, troca aquela luminária, acabou. É um profissional. Não precisa nem do marceneiro junto com o eletricista já sabe como resolver. Então tudo é muito mais prático, né? Que é igual o perfil mesmo, né? Vamos pensar aí. Há uns 4 anos, quando veio o perfil para móvel, ele era um perfil mais fino, ele tem acho que 1,2 centímetros. Então era o tamanho da madeira. Sim. Tudo que você vai, isso é um padrão para tudo dentro de uma obra. Todo cliente tem que entender isso. Eu acho que, né, falando de vocês em especial, tem vários podcasts, todo mundo que está assistindo, assista todos os capítulos, porque é importante, cada hora fala de uma coisa. Então, se você pega um perfil mais alto, automaticamente eu estou aumentando a caixaria da madeira. Tudo isso tem um custo. Sim. Então, hoje tem um perfil que é um perfil flexível, então não tem mais erro. Por quê? O AutoCAD, o SketchUp, enfim, todos os projetos que auxiliam a arquitetura, ele é uma coisa linda, ele é maravilhoso, ele dá 0,1. Chega na hora, às vezes ele tá diferente, e é normal, gente, somos seres humanos. Na hora de montar, às vezes você puxa pra lá, uma obra nunca é aquilo, né? O retinho do retinho. Então, o cabo flexível, hoje, ele dá uma facilidade, porque você corta aquilo na hora. É uma facilidade pra gente, como lojista de iluminação, e pra quem tá vendendo móvel. Porque não dá pra... Na hora de cortar, foi o pessoal lá que fez a cava. A cava é perfeita. Então, eu tenho que me adaptar à marcenaria. A marcenaria já tá ali. Sim. Então, essa facilidade, aonde vai pôr fonte, aonde não vai pôr fonte, como vai tirar a prateleira depois, se vai colocar um frontão, uma tampa para ter acesso. Então, isso é muito importante dessa conversa. E os clientes, cada vez mais, graças a Deus, estão entendendo que o palpável, o pegar, mas o meu guarda-roupa eu vou precisar daqui 1 ano. Tudo bem. O projeto para a iluminação do seu guarda-roupa, você precisa antes, daqui 1 ano ele vai montar. Mas o pensar mesmo, né, o projetar, o dar certo, tem que ir subindo conforme a casa. E quais são, Fabiano, as formas mais comuns lá na loja que você recebe em projeto de arquitetos, enfim, ou de clientes, para iluminar os móveis? Por exemplo, a gente falou de 2 principais aqui, guarda-roupa e pia. Sim. Existem outras formas? Então, o que eu vejo da iluminação para o móvel, né? Normalmente, é pensado pelo programa, né? Pontualmente, a gente sabe que, por exemplo, vocês, no caso de vocês, se preocupam com alguns detalhes da iluminação e tal. É pensado em iluminar e ponto. Aí a gente lá faz uma adaptação para que realmente o cliente quer, né? Então, eu entendo que a iluminação ela é para qualquer lugar. Por exemplo, um escritório. Pô, não é legal ter uma iluminação no escritório, hein? Um quarto. É legal, é bacana você ter uma iluminação, por exemplo, para que o seu filho, na hora de estudar, ele só coloque uma iluminação central ali para colocar na bancada de estudos dele. No próprio showroom da loja tem atrás do painel, né? Sim. Cabeceira é legal iluminação também. atrás do painel é super bacana. Não é às vezes não é nem pela beleza. Às vezes é porque, assim, é bacana, por exemplo, você chegar à noite em casa e tá iluminado só atrás do painel. Não tem aquela luz forte, né? Tem gente, por exemplo, em casa, a gente não tem aquela luz forte no final do dia, aquela luz, assim, de abajur, aquela luz mais levezinha. E a iluminação, por exemplo, por trás dos armários, dos móveis, também ajuda bastante. Então, por exemplo, home de TV se usa bastante, escritório se usa bastante, dormitório usa bastante dentro dos dormitórios. A parte de painéis, por exemplo, hoje se usa muito painel na parede e no teto. Coloca iluminação também. Então, assim, iluminação hoje tem em tudo, né? Eu vejo que sanca, arandela, abajur não usa muito mais projeto.
você não prevê o ponto para tomada para um abajur, você tem o receio de colocar um furo no meio da parede, colocar uma arandela e depois fazer uma reforma e tá ali, ter que tapar o furo, né? Sim. E a Sanca, eu vejo que a gente está usando muito mais essa decoração minimalista, com tetos retos. E a iluminação no móvel planejado acaba substituindo essa iluminação indireta. Que a gente gosta quando chega em casa, à noite, não quer ligar aquela luz central e ficar tudo claro um dia na casa, né? Você quer, né, já ir desligando devagar, baixando a bateria para dormir. E eu vejo que a gente usa muito para iluminar um corredor, né? Uma iluminação no armário, que fique no corredor, ou O próprio qualquer balizador móvel. no próprio móvel. No móvel. Você usa até o fundo do móvel para um auxílio, para você colocar um balizador. Às vezes a parede está pronta já. Legal. E eu acho que assim, cada vez mais a arquitetura, ela tá trazendo esse minimalismo, até que esqueci o nome da moça que tava aí. A cliente pegou. Não, ela é seguidora, Ela é ela seguidora. mandou diretamente para você, sua fã. Então, respondendo mais uma coisa dela, eu acho que a arquitetura hoje, ela tá trazendo muito essa coisa confortável. Porque a gente tá, eu falo por mim e falo por vocês três, já que eu conheço, né, são meus amigos, a gente fica agitado o dia inteiro. Então, se você chegar na sua casa e tiver aquele monte de luz, você não vai desligar. Então, tem que ser confortável, né? Essa iluminação, o móvel mesmo. Você tá ali na cozinha, hoje as casas não tem parede mais, né? As casas tudo meio junto, os pais ali na cozinha, os filhos na sala, todo mundo junto. Então, ter uma iluminação indireta e você usar o móvel como um benefício disso, que você está valorizando sua casa, né? Aquele momento com a sua família, e você está fazendo uma iluminação confortável. Sim. Isso, para todo mundo que tá vendo o pessoal da Guedes Bissoli aqui no canal, é muito interessante. Dê um Google aí, pesquise o quanto isso faz bem para nossa saúde, né? Para as crianças, principalmente, de ter uma luz indireta, hoje na cabeceira da cama mesmo. Tem gente que ainda gosta e vai ser usado pro resto da vida. Acho que pendente, lustre, nunca vai sair de moda, gente. Sim. Isso nunca vai ser de moda. Isso é um gosto muito pessoal de cada um, né? Eu quero ter a minha casa, minha mesa de jantar e um lustre. Vai ter, lógico que vai ter. Mas uma coisa mais confortável, uma coisa... Trazer a gente para aquele conforto da nossa casa, né? Vai ter que ter a lâmpada branca, a lâmpada amarela, enfim. Vai ter que ter uma luz no centro do quarto? Sim. Mas deixa que seja essa para limpeza. Né, na hora de fazer a limpeza da casa, tem que ter uma luzona, né? Mas que a sua vida tenha aquele conforto. E isso os móveis veio para ajudar muito. Muito, muito, muito. É porque traz essa iluminação indireta. Né? Eu vejo que tem que ter um objetivo também nessa iluminação indireta, né? Então, por exemplo, à noite, que você vai se preparar para jantar, se arrumar, dormir, né? Na bancada da cozinha, você pode ter uma luz iluminando aonde você vai fazer ali o trabalho, né? Mas não geral da casa toda. A mesma coisa na mesa de jantar, né? Que a gente já usa um lustre direcionado. E ela pode ser uma iluminação um pouco mais, né? Amarela, mais quente, né? Não tão branca. E se você não gosta também dessa iluminação atrás do painel da TV... A gente vem utilizando bastante prateleiras com iluminação para cima para fazer a vez dessa iluminação indireta, que remete um pouco da Sanca, né? Então, eu acho que a iluminação, ela casa muito com a marcenaria pela praticidade da instalação hoje, E ela né? dá uma valorizada na marcenaria absurda, né? Sim. Sempre, né? A marcenaria iluminada é tudo, né? Eu acho que é uma das coisas mais bonitas. É igual painel. Você chega numa casa, você entra... sei lá, pega uma parede toda branca, mesmo que você coloque, aqui a gente tá olhando, né, pro cinza, que eu tenho na minha casa é uma parede cinza. Eu gosto muito, mas você vê um painel iluminado, seja ele na lateral, seja ele em cima, que ele não acaba zerado, mas coloca como se fosse uma sanquinha mesmo no próprio painel, é maravilhoso, né? Dá uma valorizada absurda. Tem algum móvel que não dá para iluminar? Alguma marcenaria que a gente, ó, essa daqui não fica legal, ou essa daqui é mais difícil, essa dá mais manutenção? Ou tudo a gente consegue? Tudo dá. Eu acho que, assim, só devemos preocupar quando precisar da manutenção, né? Esse que é o ideal. Então, assim, tudo dá e a gente tem que sempre cuidar da estrutura, né? Na verdade, tudo na nossa... Desde a hora que você começa a fazer a parte cinza da casa, tem que se preocupar com a estrutura, né? Eu vejo que, por exemplo, o que se acontece muito? Quando não tem muito espaço, por exemplo, para colocar alguma caixinha
colocar uma fonte e tal. Então, assim, todo esse estudo era legal fazer antes, porque aí não dá dificuldade. Então, eu acredito que assim, todos os móveis dão. Todos os móveis dão. Hoje você coloca iluminação no espelho, né? Iluminação no vidro, uma iluminação invertida, iluminação no chão, no teto, na lateral. Então, a cada dia, a iluminação está mais latente na vida das pessoas, né? Sim. E é assim, a gente vê que a iluminação, ela aconchega, ela muda. A iluminação com a madeira ainda deixa o ambiente mais quente, né? Sim. Então está se usando mais madeira. Hoje, por exemplo, em obras, a gente se preocupa com duas coisas, tá? Uma, a quantidade de iluminação e a quantidade de painéis que a casa vai ter. Porque hoje se usa muito painel. Muito painel. Às vezes a casa é fechada com painel, porta de passagem com painel. Sim. Então, a iluminação a gente tem que se preocupar também, porque ali é onde a gente vai colocar, de repente, se não foi previsto, algum tipo de cabeamento para poder colocar a iluminação que foi colocada pelo arquiteto no projeto inicial, né? Lavabo, painel com a porta mimetizada, você entra no lavabo é revestido parede e teto de MDF, madeira, né? exatamente. Tem tudo de madeira, né? A madeira hoje, ela tá... O que eu vejo, sabe? Tudo é fase, né? Tudo é fase. A gente tá numa fase que parece que a pessoa tá querendo ter uma consciência um pouco mais... como eu posso dizer para vocês? É aquela coisa mais da terra, da Sim. madeira, né? Há um tempo atrás, era mais o concreto, ferro, tal. Hoje a gente está voltando de novo Pra natureza. para a natureza, Trazer né? o calor, né? Por exemplo, cor forte hoje é uma terracota, que Sim. vende É, bastante. terra. O verde Verde, vende bastante, natureza. entendeu? A história do cinza, preto e branco já está caindo por terra um pouquinho, e as pessoas estão tendo aquela ideia de se conectar mesmo com a Sim. parte de o que tem de madeira aí. Material natural, né? Exato. É. O que pode me aconchegar? O que pode me abraçar? Porque né? o preto e o cinza, eu particularmente adoro. Mas dependendo da casa, ontem eu fui numa casa conhecer um cliente, era uma casa toda branca, Ah. branca, e os móveis cromados. Os móveis não, os puxadores cromados. Eu entrei na casa, a casa era linda, mas a casa era triste. Sabe aquela casa que você entra e você fala assim, nossa... Apática. Fria. Fria. E a hora que eu saí de lá, eu fiquei pensando, gente, se ele tivesse uma plantinha, se fosse a plantinha mais simples do mundo, mas se ele tivesse uma planta naquela sala, aquela casa era outra. Sim. E é isso, dependendo da casa, a casa fica legal. Eu, né, como acabei de falar, eu gosto do cinza e do preto, mas dá aquela afastada. É. E a madeira traz aquele Exato. calor, aquele gostoso. Abraça. É. Abraça. Mas é uma verdade. A gente não para pra botar reparo, né? Porque eu acho que essas coisas que a gente tá conversando da iluminação, o papel da iluminação, com esse aconchego, com essa tranquilidade, a marcenaria, os tons amadeirados, é uma consequência da pandemia, né? Vocês não acham isso? Muito. Acho super, porque esse boom da iluminação dessa forma é depois da pandemia. Mas Da eu- mesma forma, a conexão com esses tipos de materiais. Mas eu acho que eu vejo isso falando da pandemia, porque as pessoas pararam de construir casa pros outros olharem, né? E começaram a viver dentro daquela casa que eles construíram. Hoje eu vejo que as pessoas não se importam mais tanto com a fachada, não no sentido da perda da fachada, tipo, não quero uma fachada bonita, não isso. Mas as pessoas valorizam muito estar dentro, estar com a família, chegar no final da tarde e ter, e não é receber amigos, não é disso que eu estou falando, é estar dentro da sua casa, né? Fazer aquela casa ser da sua família. Então eu acho que isso trouxe de volta, inclusive, a madeira. Porque quando você... Eu via muita gente já conversou sobre isso em algumas situações, né? Só particular. Eu ficava muito triste. E ainda fico, quando a pessoa chega pra mim e fala assim, eu quero uma sala linda, uma chopeira, não sei o quê, porque meus amigos vão vir aqui, nananá. E, mas no meu quarto pode ser algo simples. Isso é a coisa que mais... Em 18 anos de empresa, gente, é a coisa que mais me deixa triste. Aquilo pra mim me sufoca. De vontade de falar, poxa... Seu quarto. É o seu quarto, é o seu investimento, é a sua família. E você não tá valorizando a sua família e quer mostrar pro seu amigo? Não, gente. E a pandemia trouxe isso. E é muito gostoso isso, saber que as pessoas estão valorizando. E a iluminação ajuda aí, né? Seria até feio eu falar que não, mas é o amor da minha vida, é a iluminação. E trazer isso, o calor da iluminação, traz isso na valorização de cada pedacinho. Isso aqui, gente, isso aqui é uma madeira, que é uma delícia, né? É um negócio que, assim, traz vida. Desde lá da casa dos avós, da casa de um tio que você gostava, uma casa que é o conforto. Sim. Mas aí também tem a questão da memória afetiva, né? Sim. Por exemplo, na minha época, na minha infância, qual que era a lâmpada que se usava? Era aquela lâmpada
redondinha. A lâmpada incandescente. Incandescente. Amarelinha era o que a gente usava em casa, não era? Sim. Os móveis da nossa casa eram móveis simples, mas... De madeira. É, De aquelas madeira. cores amaderadas. Ah. Aí mudou a fase. Começou a chegar a lâmpada de aquela branquinha, que eu não me lembro mais o nome. Eletrônica. Lâmpada eletrônica. A casa começou a ficar triste. Foi aí. Aquela que era assim, Isso, exato. Aquela Rabinho tinha uma de porco. caixinha em cima. Twister. Tinha uma caixinha, tinha uma caixinha que ela... Eu não vivi isso daí, mas eu conheço. Eu sei. Eu sei. Aí, mudou totalmente o cenário das casas. Tudo era muito Thomas claro. Edison. Thomas Exato. Edison. Era porque também a gente pensava, os nossos pais pensavam na economia de energia, Sei. porque aquela lâmpada econômica e tal. Aí começou a clarear, e ficava aquela coisa branca, gelada e tal. Aí começaram a perceber que aquilo também não faz muito sentido. Volta pro amarelo, volta pro amadeirado. Então, assim, eu acho que isso faz muito parte daquela nossa memória afetiva, porque quando você é criança, você vai criando, vai moldando alguma coisa dentro de você que depois você quer replicar, né? Você quer trazer de volta. Quer trazer de volta, exatamente. Eu vejo que hoje o acesso que a gente tem para arquitetura é muito grande, né? Então você entra em YouTube, Pinterest, né? Instagram, e daí você começa a escolher o que é para você, né? E é normal essa questão do cliente querer a casa para os amigos receber. Sim. A gente fala que isso é uma cronologia da arquitetura. Porque ele tem essa fase, né? De fazer para os filhos, dos amigos, convidar para churrasco, receber. Ele quer o melhor para os outros. Depois ele entende que a casa é mais para ele do que para os outros. Porque Sim. o churrasco, se ele fizer uma vez por mês, são 12 no ano. 2 são 24. É muito longe, perto de 365. Então, ele vai amadurecendo e ele percebe, pô, essa casa é minha. Eu preciso cuidar dela para mim, né? Então, eu vejo que é muito a questão da casa laboratório que a gente fala que a gente tem que viver para aprender. Por mais que a gente tenha informação na internet, não é o suficiente para esse aprendizado mais prático, Sim. né? De se sentir em casa, servir um café e bater um papo de 2, 3 horas e falar, nossa, poderíamos estar conversando mais, volte sempre. Sim. Né? E é aquela visita gostosa é quando você se sente confortável com ela. E aí tem um ponto também, né? A gente vive numa época em que tudo é muito instagramável. Você entra no Pinterest e você tem um monte de referência de móvel iluminado. É o que Sim. mais tem na Sim, arquitetura, é móveis lindos iluminados. Mas o papel da arquitetura é sempre enxergar aquilo que serve para você, né? Sim. E para sua família. Então talvez aquele móvel lindo iluminado que você viu no Pinterest, você possa chegar para mim com essa referência, me pedir pro Fabiano fabricar exatamente aquele, pedir pra Pedrita fazer exatamente aquela luz, mas o que de fato daquilo você vai usar para você, na Sim. sua vida, no seu dia a dia, que faz sentido, né? Então talvez isso acho que seja uma valorização também mútua, né? De todos os nossos trabalhos aqui, porque ter esse tipo de consciência é muito importante. E também hoje, a visita em casa, ela tá ficando menor, né? Você vai receber, por exemplo, uma quantidade... vou receber 2 amigos. Ok, vai bem. 3, 4, 5 já não dá. Aí, o que os condomínios fazem, né? Os condomínios, eles já fazem uma área comum, um salão bacana, para que quando você vá trazer as pessoas... Por exemplo, vou ser mais prático, ninguém faz festa de aniversário dentro de casa mais. Verdade. Pô, antigamente era dentro de casa, aquela verdade. galera, tal. Hoje já não tem mais isso. Então, automaticamente, a nossa casa, ela tem que ser muito mais útil para nós do que para as visitas, porque a visita é menos quantidade, é uma coisa mais íntima e tal. Mas você não recebe visita todo final de semana, todos os dias, mesmo porque você também visita. Sim. Né? Você também sai da tua casa, você viaja, os filhos vão crescendo, aí as atividades a gente fica mais focado no filho. Por exemplo, você estava falando da Marina ontem. Então, assim, amanhã até o meio-dia a Marina está ocupada. Então, assim, o que rola? Já não posso ir na tua casa amanhã, poxa vida. Então, isso aí acaba que a gente não consegue ter tanta frequência de pessoas que não são da casa dentro da casa. É muita agenda, muita atividade que a gente faz hoje, diferente de antigamente, né? Sim. Mas só voltando só um pouquinho para falar de iluminação, uma coisa que é muito legal agora, voltando do perfil, o que está tendo muito agora, chama Neon LED, que ele é ainda menor que o perfil. Por quê? Às vezes o cliente, quando não tem a cava, não tem como fazer, não pensei, mas a elétrica é mais fácil para falar, viu? Vamos deixar lá e vamos pôr uma elétrica, num móvel.
Então eu comprei uma casa pronta. Então não tem elétrica, mas eu vou fazer os móveis novos, né? Uma reforma, por exemplo. Sim. Então não tem como fazer algumas coisas. Então esse neon LED, ele é mais fino, tanto no sentido de largura quanto de altura. Que Então legal. ele é muito mais fácil de você adaptar. Que legal. Então dá pra se trabalhar com algumas coisas. O que a gente não indica nunca, mas aí é uma questão de estética, é a fita de LED direto. Por que que a gente não indica isso? Por 2 motivos. Primeiro, esteticamente falando, vai ficar aqueles pontos aparecendo, não é legal. Mesmo que se você colocar, eu estou olhando aqui agora, vocês devem estar olhando por essa câmera também, para um móvel. Então imagina você vai colocar, sei lá, um adorno qualquer que seja, e vai ficar embaixo, na mostra, os LEDs aparecendo. Então não é bonito. E outra, aí você vai poder me falar muito melhor. A madeira, gente, com o decorrer do tempo, que você vai ter um buraco, uma cava, vai pegar poeira. Ninguém limpa a cava, isso é fato. Ninguém. Ah, meu funcionário vai limpar. Gente, não vai limpar. Não vai limpar mesmo porque tem uma fita de LED ali. Então vai pegar a poeira. Com o decorrer do tempo, o que vai acontecer? O calor da fita de LED vai, né, ficar com a poeira, vai ceder a fita de LED. Sim. Então, lógico, a gente tenta, de todas as formas, falar sempre para você comprar uma fita de LED de qualidade que venha com uma fita autocolante de qualidade também. Sim. Mas nem sempre o cliente vai querer aquilo. Sim. Às vezes ele quer algo comercial para não investir tanto, né? Então ele vai acabar voltando para uma coisa, né, que é mais barato. Tudo que é mais barato tem um porquê, não existe uma mágica. Aí Sim. esse custa X, esse custa Y porque você quer ganhar mais. Não, gente. Tem uma garantia, tem um porquê. Então, você pode ir para algo mais delicado hoje. Sim. Mas voltando e sempre pensando que o correto é arquitetura, conversar com a iluminação, que também conversar com marcenaria, né? Tô vendo a placa aqui também. E com automação, não posso deixar de falar. Porque eu acho que dentro de uma casa, gente, são 3 coisas que andam muito junto. Muito. As pessoas não têm noção do quanto isso é importante. E quanto você vai economizar. E não é economizar só no dinheiro. O dinheiro, é claro, você vai economizar. Mas no tempo da obra. Isso muda muito. Se todo mundo parasse e pensasse no gerenciamento de uma obra, né, seja ela com a sua construtora ou com, Nossa, a gente tava falando disso no outro ou podcast. com o seu arquiteto, o gerenciamento de quanto você vai economizar É isso. no tempo e no dinheiro lá na continha básica. Ah, se eu não ter que quebrar. Ah, mas daqui dá pra quebrar. Dá pra quebrar. Você vai voltar 2, 3 dias da sua obra, porque você tá quebrando um concreto. Você vai comprar mais um saco de cimento, vai isso, aquilo, lá. Aí o fio que você vai ter que puxar. Quebra de novo, puxa. Então, tem coisas que assim, no montante, se você for colocar no lápis, quanto você quebrou e quanto você gastou, Sim. né? É verdade. Ó, tem perguntinha pra você aí, já que você falou do Neon LED. Cristiane Pires, 1112. Em outro perfil, vi utilizando fita de LED neon colada no beiral da fachada. Então não foi nosso, foi no outro perfil. Por diminuir custo, ser maleável e não precisar do perfil. Vocês indicam também? Ficará exposta a sol e chuva. Então, eu não indico. Na verdade, assim, a pergunta dela até tem um duplo sentido, né? Porque existem o neon LED e existe aí que eu acredito que seja uma fita de LED que chama COB. Que ela é como se fosse um neon LED, que ela tem aquele ponto amarelo no meio. A luminária, todos os profissionais estão lá dentro e eu não indico de jeito nenhum. Por quê? Quando você tem uma peça exposta, seja ela uma fita de LED, seja ela um embutido de solo, um espeto, qualquer coisa, ele tem que ter o IP. O que é o IP? O índice de proteção. Então, o índice de proteção tem que ser acima de 65. Aí tem 65, 66 e 67, para ficar externo. E a partir do 68 ele é subaquático. Então, uma peça que seja o neon LED que não tenha proteção, ou essa fita COB, que vai ficar externo, ela vai queimar. E vai queimar com muita facilidade, porque ela está no sol e na chuva. Tudo que você considere um ambiente externo, você vai considerar um ambiente úmido. Sim. Então, um componente eletrônico, seja ele né, o COB ou o neon LED, se ele não tiver o índice de proteção correto, assim, não, na verdade, não é nem que não indico, não pode ser usado. O lojista que te indicou isso, ele está extremamente errado. E não está pensando em outra coisa, não é só. Imagina que a gente tem costume de falar, e se uma criança pôr a mão? A gente tem mania de colocar a culpa na criança, né? Mas qualquer um que pôr a mão ali vai queimar, vai dar choque.
Então isso é muito importante. Tem muita gente que fala da mangueira. Ah, posso pôr a mangueira? Porque a mangueira é flexível, externo. Não poderia nem ser vendida. A pessoa que vende uma mangueira 110 ou 220, essa pessoa tem que ser banida do mercado. Porque não pode, gente, isso é muito perigoso. Imagina você ter uma peça, eletricidade, externo, água. Isso é muito perigoso. Mas tem gente que não se preocupa, ela quer vender e Caramba. acabou. E eu convido aqui todo mundo a ir até a loja, é o que eu falo. Lá dentro você vai conseguir vivenciar dentro do laboratório e É entender. verdade. Talvez você não vá optar por escolher a luminária para ser o investimento da sua casa, mas você pode ter certeza absoluta que lá de dentro você vai sair com todas as informações possíveis e imaginárias, até para você conseguir discernir quais produtos eu vou escolher para dentro da minha casa. É fundamental mesmo. Acho que esse trabalho que a gente faz de explicar para o cliente o que ele está comprando. Ele não está Sim. comprando uma lâmpada. Ele está comprando toda uma tecnologia Exato. específica para aquela necessidade dele, para aquele local que vai ser instalado. E desse ponto de vista, temos os IPs aí para proteção com relação à umidade. Para marcenaria, tem algum tipo de luminária específica? Acho que não, né? Só se for usada em caso de... Não, umidade. da marcenaria não. Tem, na verdade, a preocupação mais pela altura da madeira. Se você vai colocar, aonde você vai colocar a fonte, se a elétrica vai passar por dentro da madeira Sim. ou na caixaria. Aí é mais uma preocupação que a gente tem que ter, que na verdade não é nem o arquiteto. A gente tem que ter junto com o nosso parceiro para ver como que vai ser a hora que queimar. Perfeito. Mas via de regra, na marcenaria, eu acho que não precisa de IP, né? Não precisa de IP, mas o que não pode, isso também não pode. Mais ainda, eu acho que são problemas distintos, porém muito junto. O externo, água. O interno, madeira. Imagina você colocar uma fita de LED 110 ou 220 direto na madeira. Se ela entrar em curto, ela vai pegar fogo, é madeira, gente. É perigoso. É extremamente perigoso. É o que eu falo. O lojista que vende isso ainda ou indica, ele tinha que ser banido do mercado. Tem muito eletricista que fala, coloca uma fita de LED direto. Com todo respeito, muito respeito a todos os profissionais, que eu acho que é o que nos ajuda muito, é de uma certa preguiça. Porque ele não quer pensar na fonte. Então imagina, um MDF mesmo. Se pegar qualquer faísca de madeira, de fogo, vai pegar fogo com muita facilidade. Então não pode colocar. Então não existe um IP de proteção para a madeira. Porém, ela 127 ou 220, um LED direto, não pode ser colocado. Sim. Legal. Pior que eu aprendi com Baita aula. ela, porque teve um cliente meu que tava na Santa Ifigênia, ele tava fazendo reunião comigo, um construtor. Daí ele falou, tô comprando iluminação pra casa, que agora a fita de LED não precisa de fonte. Eu falei, não, Nossa, cara, misericórdia. pega Sim. fogo. É verdade, cara. O pessoal vende assim, mas não faça. Imagina pegar fogo. Ele falou, tem razão, né? Mas a hora que você dá esse start na pessoa, é porque todo mundo fala, mas vai ser mais barato, não sei o quê. Aí você fala, vai ser mais barato, então vamos parar de falar de valores. Quer dizer, vamos parar de falar de preço, vamos falar de valores. Sim. Isso aqui é energia assim, assim, assado. Você poria dentro da sua casa uma tomada que seja, uma tomada com um fio direto ali pra sua família colocar o cabo? Ah, não poria. Isso aí pegar fogo. É isso. Você não colocaria por esse motivo. Então você não colocaria uma fita de LED direto e todo cliente. É que o eletricista ele vai olhar com outros olhos. Mas se você falar pro cliente, a conversa é essa, tá fazendo isso, você faria isso de uma tomada? Sim. Não. Não por quê? Porque é perigoso, dá curto, é É a perigoso mesma isso. coisa. É a mesma coisa que você tá fazendo. A gente, inclusive, no último podcast com a Marilda, falou que para fabricar fita de LED não se põe a mão direto na fita. Né? O Você põe a mão LED, com luva, porque é tão sensível que... o LED, quando você vai colocar, e existem várias, né? Várias e várias marcas. Nós trabalhamos apenas com... Nosso carro-chefe, na verdade, né? São duas marcas que, né? São níveis Brasil, são as únicas duas que dão 5 anos de garantia. Mas tem aí, eu poderia falar, sei lá, 30 marcas diferentes. Que é o porquê que eu tô falando isso. Você pega a fita de LED, a hora que você olha, o olhar, e aí falo para todos os clientes, quando você for ver uma fita de LED, pega na mão e olha aquele pontinho. Ele é mais alaranjado, essa fita de LED comercial. Por quê? Tem menos fósforo ali dentro. E isso é o quê? Por que ela tá mais barata? Porque ela tem uma tecnologia mais barata. Por que a outra fita de LED, você vê que ela é quadrada certinho, ela é feita com uma tecnologia diferente? Então, Show. automaticamente, aquela empresa X,
ela teve um gasto maior. Sim. Então, ela tá me repassando esse gasto. Ninguém percebe. É igual o lance da fita borda lá, que é fininha e a do móvel modulado é mais grossa. Mas só você não vê percebe isso, quando tem a umidade. Só percebe quando pega fogo, né? Assim. Corta a mão, a hora que Quando corta a você mão. importa. Muito Verdade. bom, gente. É bem Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Show de Obrigado bola. É vocês. sempre muito bom essa interação. Começamos assim, né? Falando da importância da interação entre os profissionais Sim. e as áreas. E é isso. Obrigado. Valeu. Obrigado a Galera, vocês. Obrigado, meu. Valeu. Valeu. Valeu.